Glória a Deus. Que maravilha, Senhor, podermos estar na Tua casa, Senhor. Podermos ser avivados pelo Teu Santo Espírito, que toca nos nossos corações. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um dos meus irmãos aqui. Tu tens uma palavra para cada um, Senhor, hoje aqui. Fala aos nossos corações, Deus. Que a nossa mente esteja totalmente voltada, Senhor, para aquilo que Tu tens para nós, aquilo que Tu tens para nos ensinar, para a edificação das nossas próprias vidas, Pai. No nome de Jesus, ficamos na expectativa da Tua santa presença, Pai, aqui nesse lugar. Abençoa aqueles que estão em casa, cura, Pai, os doentes, coloca de pé, Senhor, renova as forças, Pai, no nome de Jesus. Continua guardando a Tua igreja, Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações, mais uma vez, eu te peço. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar, querido. Coloquei aqui o tema, primeiro amor. Primeiro amor. Tem uma música muito antiga que diz: eu quero voltar ao primeiro amor. Música muito cantada. Mas a nossa sociedade, o mundo, a sociedade onde nós, cristãos, estamos inseridos, é uma sociedade que está sempre em busca de um lugar, né? Cada um de nós, na verdade, estamos em busca do nosso lugar no mundo. Eu não sei se era um filme que tinha Meu Lugar no Mundo, alguma coisa assim, como subtítulo, né? Acho que era Malhação, Meu Lugar no Mundo, né? Malhação é uma... Hoje em dia, antigamente era assim... Quando eu era adolescente, eu achava até legalzinho, mas hoje em dia... E nós estamos, muitas vezes, buscando o nosso lugar no mundo. O que na teologia é chamado de cosmovisão. Cosmovisão, visão de mundo. A maneira com que eu enxergo o mundo, né? Muitos de nós, assim... Eu falo assim, principalmente para os jovens, para os adolescentes, estão ainda imaginando: o que será de mim? Com quem eu casarei? Quantos filhos eu terei? Onde eu trabalharei? Né? E às vezes as pessoas esquecem esquecem o real motivo de estar aqui nesse mundo. Tem gente que tem uma cosmovisão de que a vida surgiu do nada, e a gente é obra do acaso. Por acaso eu estou aqui, por acaso eu vim hoje, por acaso as células se multiplicam no corpo, por acaso a Terra está a uma distância do Sol que, se mudasse alguns centímetros, nós morreríamos, por acaso, né, o gene tem não sei quanto... Então, assim, tem gente que acredita no por acaso. Cada um está em busca de uma linha de pensamento, uma direção de vida. Não, eu vou seguir por essa linha aqui. Meu objetivo de vida é o meu filho. Eu vou viver para o meu filho, para minha esposa, para minha família. Ou eu vou viver para ser um grande historiador, ou um grande cientista, ou um grande engenheiro, ou um grande alguma coisa. Mas por qual motivo a Bíblia não é suficiente para trazer ao homem uma cosmovisão cristã? O que aconteceu que a Bíblia já não é mais, ou já não tem sido mais, suficiente para trazer ao homem uma visão de que nós fomos criados para a glória de Deus? O que aconteceu?
Em qual ponto da nossa caminhada a Bíblia deixou de ser um norteador da nossa vida, nós como cristãos? Em qual momento, muitas vezes, textos do Facebook passaram a nortear a nossa vida, ou uma caixinha de promessas passou a nortear as nossas vidas? Já que eu estou aqui, deixa eu desligar esse aqui, está muito frio. Estou congelando aqui. Em qual momento as revelações de Deus deixaram de ser mais importantes do que as revelações bombásticas dos gurus da atualidade? Em que momento aquilo que a palavra nos revela, aquilo que Deus tem para mim e para você, foi substituído? Essas perguntas são para mim, são para você. Em qual momento Deus passou a não ser mais suficiente? Eu estava conversando com os irmãos e a gente estava falando, eu estava conversando com eles falando, poxa, eu estou sentindo falta de me cansar com as coisas de Deus. Porque eu tenho me cansado tanto com as minhas coisas. E é tão vazio, né? Nós somos tardios na obra de Deus, mas imediatistas, imediatos ao militar pelas nossas convicções, ao lutar por aquilo que nós acreditamos, aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho certeza, a razão, o meu domínio sobre as coisas, porque eu li, eu fiz, eu estudei, eu cheguei e eu busquei. E nós militamos pelas nossas convicções, que foram direcionadas por alguém, com certeza. Mas somos tardios na obra de Deus. As coisas de Deus, elas são o último lugar. Somos tardios em ler a palavra. Eu estou falando somos, não estou falando vocês são. Somos tardios em ler a palavra, mas instantâneos em defender a nossa forma de pensar, a maneira com que nós pensamos. Que luta, que luta. Porque a nossa sociedade, a nossa empresa diz que a gente tem que ser relevante. Eu tenho que ser relevante. Eu lembro sempre de uma história que minha mãe fala, que numa escola, nem todos os alunos vão ser nota 10. Vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro, mas também vai ter o último. Vai ter o intermediário. Às vezes uma mãe chega lá, meu filho é tão ruinzinho. Não, às vezes ele não vai tirar 10, ele vai tirar 7, 8. Somos tardios em buscar com afinco aquilo que Deus tem para nós. Não vou nem perguntar amém, porque... Em qual momento os sonhos de Deus foram trocados pelos sonhos humanos? Há quanto tempo você não sonha os sonhos de Deus? A gente canta uma música, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus, eu nem sonho mais, né? Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. É mais para o final da Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Diz assim o versículo 1. O título é Os males e a corrupção dos últimos dias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis,
Pois os homens serão egoístas, vê se é mentira, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Gente, se eu parar no versículo 2, a gente já fala assim, meu Deus, exatamente isso. 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Olha aí o cuidado que nós temos que ter com a nossa casa. E conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Veja, mulheres que estão sempre sendo ensinadas, mas nunca aprendem. Nunca chegam ao conhecimento da verdade. E quando eles aprendem sempre, né, mas não chegam na verdade. E de modo que, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu como daqueles. Veja se não retrata a nossa sociedade. Quem talvez não tenha entendido o versículo 8, quem é Janes e Jambres? Né? Ele está falando aqui dos mágicos, dos magos, né? De Faraó. Enquanto Moisés trazia uma praga, eles ficavam lá. Por mais que eles estejam vendo, eles não mudam o pensamento. Por quê? A palavra dele diz que são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Ele não disse homens burros, né? Provavelmente eram homens inteligentes, eram magos, eram mágicos de Faraó. Quantos estão sendo levados no mundo atual, ao invés de, pela palavra de Deus, por homens que são reprovados quanto à fé. Não tem fé. Querido, o homem que não tem fé pode ser o mais inteligente do mundo. O que ele fala para você não serve para nada. Para nada. E muitos cristãos têm seguido a esses homens. No versículo 10 diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Amém. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu estava vendo uma coisa não na televisão, não. Acho que foi alguma coisa no Facebook. Tem coisa boa, tá, pessoal? Não estou dizendo que... Mas um rapaz, ele chegou... não vou ficar citando coisas justamente porque eu não quero partir justamente por esse lado, de militância nenhuma. Mas ele pegou um cubo mágico, aquele cubo mágico, os caras rodam e... Eu nunca consegui entender aquilo. Os alunos já tentaram me explicar, não entendo. E ele mostrou o cubo mágico da sociedade atual. O cubo mágico era vermelho em todos os lados e todas as peças. Aí o cara, mas esse cubo mágico, todas as cores são iguais. Aí ele, esse aqui que é o bom, porque eu nunca vou ficar triste, eu nunca vou errar, esse aqui vai estar sempre certo, eu sempre vou ganhar. É a nossa sociedade. São os filhos que nós temos criado.
Onde você virar o cubo mágico ali, ele vai dar certo. É essa sociedade que nós temos vivido. Onde nós somos enganados e continuamos sendo enganados. Muitas vezes nós estamos aplaudindo o engano e achamos aquele engano maravilhoso. Você imagina um cubo mágico com todos os lados. Esse seria bom para mim, que eu não consigo fazer. Mas a gente não pode, a gente não está mais assumindo que a gente não está mais conseguindo. Porque não pode. Vai magoar a gente. No versículo 14 começa igual o 10, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O máximo que pode acontecer é que você fala, bem, eu não estou desde a infância aprendendo as sagradas letras. Mas muitos aqui foram criados aqui dentro, ou dentro da casa de Deus. Versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem estava aqui de manhã ouviu, não adianta ser meio bom, não adianta se conformar com o mais ou menos. A gente tem que produzir muito mais, a gente tem que servir muito mais, a gente tem que ser íntegro, perfeitamente habilitado, pronto para ser corrigido, para ser educado. A gente não pode ser igual aquela criança da escola que ele brinca com todo mundo. Quando brincam com ele, eu vou falar com a tia. O fulano me bateu. É assim, a gente muitas vezes é assim. Vamos para 2 Pedro, capítulo 2, um pouquinho depois, querido. 2 Pedro, capítulo 2. Ficou na minha mente esse cubo mágico. Você está sempre de parabéns, independente do que você faça. Está errado, mas está certo. Meu Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Só até aqui, 20 e 21. A palavra enredar eu destaquei. Eu destaquei porque esse texto está falando de homens que se converteram, que se entregaram a Deus. Aí quando falou enredar, eu lembrei logo do enredo da escola de samba. Foi levado ali, quando veio já estava enredado em outro caminho. Se deixam enredar de novo. Queridos, não se deixe enredar. Eu podia mandar um dizer para o outro, mas estou dizendo para você, não se deixe enredar. Não se deixe enredar por um outro caminho, fora esse caminho bíblico. Não se deixe ser levado por um enredo não bíblico, por mais que pareça certo. Não é isso que você tem que pregar. Quando você pregar, pregue a palavra de Deus.
Não pegue convicções humanas. Sabe por que eu estou falando isso? Homens, um jovem que era daqui há muito tempo, ficou, na verdade, aqui pouco tempo, músico, ele se enredou pelo caminho de uma militância. E não é uma militância assim, não é a militância que apoia homossexuais, gays, não. É a militância que também diz que é perfeito. Não, nós somos o grupo perfeito, nós não roubamos, não matamos, somos contra o homossexualismo. Ele é do grupo perfeito. E agora esse grupo perfeito é a igreja dele. Ele posta o seguinte: não, eu não sou de igreja nenhuma, não tenho religião, agora eu me enredei pelo caminho de que eu tenho que produzir, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer a moeda circular, porque eu morava na comunidade, eu não tinha nada, eu cresci na favela, não tenho estudo, mas eu tenho um carro zero agora, eu tenho um emprego, meus filhos estudam na escola particular, e eu só não consegui ainda me mudar, acabar minha casa. Bem, ele se enredou por um caminho que muitos vão dizer assim, não está errado. Mas não vi esse caminho. Esse caminho que tira Deus da história. Sabe? Esse enredo também é perigoso. Qualquer enredo que fuja daqui, ó, é perigoso. Apocalipse. Agora vamos lá, Apocalipse capítulo 2. Versículo 1. Olha que lindo essa palavra de repreensão. Eu fiquei vendo o pastor Tiago hoje de manhã e fiquei vendo assim, porque eu acho muito lindo uma palavra que realmente nos transforma, uma palavra que nos traz para o rumo. Amém? Diz assim, ó, carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Querido, até aí, maravilha, maravilha. Versículo 3, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu... Caramba, mas um cara que faz isso tudo, suporta provas, é perseverante, expõe os falsos apóstolos, é um trabalhador. Isso, a palavra veio a mim e eu fiquei, meu Deus. Versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Versículo 6, tem contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça. Eu vou repetir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida,
que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia! Que bom que essa palavra chegou até a gente aqui agora. Que bom que ela chegou até a mim e até vocês. Porque essa palavra é para nós. É preciso voltar ao primeiro amor. E não é uma música antiga que eu estou falando. É hoje. Eu tenho falado aqui que nós precisamos nos converter todo dia. Mas nós temos que voltar também ao primeiro amor todo dia. Colocar o amor primeiro. Quem é o amor? Quem é o amor? Deus é o amor. Colocar Deus primeiro. E para finalizarmos, Marcos 14. O que Jesus fala é a mais pura verdade. E aproveitando o que Jesus falou, eu queria aproveitar. Jesus, no versículo 9 do capítulo 14, ele diz: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Então, eu queria aproveitar o exemplo memorável de primeiro amor. Vamos ler o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 14, 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Esse é o exemplo de primeiro amor. Eu tenho 38, mas eu sou já velhão de igreja. Tem gente que tem 70 que não tem um tempo que eu estou na igreja. Isso não para minha glória, mas porque eu, pastor Tiago e muitos irmãos aqui, por misericórdia de Cristo, fomos criados dentro da igreja. E essa mulher, ela não se importou com a opinião dos sábios, dos discípulos, dos inteligentões que estavam ali em volta. Ela queria expressar o amor que ela tinha por Jesus. Porque olha o que diz o versículo 5, versículo 4. Indignaram-se. Queridos, os meus colegas professores chegam para mim e ficam indignados com qualquer tipo de fé. Não vou dizer todos, mas muitos ficam assim, que perda de tempo. Isso aí foi criado, minha filha ouviu isso na escola, isso aí foi criado para passar o tempo das pessoas, para as pessoas terem um passatempo. As pessoas ficam indignadas com você estar aqui hoje, sabia disso? Elas podem até não te falar. Eu já deduzi, muitas vezes. E muitos que ensinam seus filhos ficam indignados com o fato dos seus filhos crerem em Cristo. Muitos, não são poucos não. Porque o diabo coloca as pessoas erradas no lugar errado. Quer dizer, no lugar certo para ele. Né? Que é dentro de escola. Que já vai batendo na cabeça dos seus filhos, das crianças. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Depois pergunto ao pastor Tiago que ele faz a conversão para real. E dá-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Queridos, quando você está no primeiro amor, você vai, quebra o vaso, despeja aquele perfume maravilhoso.
sem a menor preocupação. Porque o mundo vai dizer para você, os inteligentes, os sábios, que falam algumas coisas que para a gente parecem boas, como nós lemos aqui em todos esses textos. Eles chegam para você e vão dizer que isso, aquilo, mas daqui a pouco eles começam a dizer, é desnecessário adorar, é desnecessário servir, é desnecessário chegar cedo para cuidar da casa de Deus, ver se está tudo ok, é desnecessário zelar, é desnecessário limpar a igreja, mas limpar o nosso coração, é desnecessário perfumar a casa. É desnecessário perfumar a casa. Para que isso? Podia fazer outra coisa? Você está entendendo como é difícil o primeiro amor? Porque para muitos é desperdício. Perda de tempo. Sabe? Para muitos é perda de tempo. O primeiro amor é perda de tempo. Um amor assim mais ou menos, uma coisa assim que não te canse demais. E a palavra disse, aqueles que estavam e agora não estão mais. Muita gente fala assim, não estou indo mais à igreja, mas estou lendo livros. Eu estudo uns caras muito inteligentes, né? Homens de Deus. Pode até ser que seja. O problema não são os homens. E só, eu quero continuar lendo, porque os pobres sempre, versículo 7, sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Querido, o que me vem à cabeça, a visão que eu tenho sobre essa situação, é que essa mulher, Jesus e essa mulher, estavam contra todos em um ambiente. Eu fico imaginando assim, devia ter um grupo semelhante ao nosso grupo aqui, de pessoas em volta e tal. Quando aquilo aconteceu, todo mundo, ou tu acha que foi só os discípulos? Que desperdício! Só Jesus contra toda aquela inteligência e sabedoria que estava ao redor dele. Só Jesus contra todos aqueles que muitas vezes seguiam Jesus o dia inteiro. Já parou para pensar nisso? Do mesmo jeito que o pastor Tiago falou pela manhã, falta jejum, falta oração, falta o primeiro amor, falta dedicação. Jesus está nos alertando. Uma coisa eu tenho, que abandonaste o primeiro amor. Deus está nos dando hoje a oportunidade de nós, como Ele mesmo disse, como a palavra mesmo disse, vamos olhar onde a gente caiu. Onde eu caí? Em que ponto o trem descarrilhou? E aí os vagões estão saindo, estão se enredando para fora do trilho.